Olá pessoal, sejam bem-vindos para mais um podcast. No episódio de hoje eu quero falar sobre alguns softwares que são utilizados para facilitar a produção de trabalho científico. Eu vou falar sobre o Mendeley, sobre o Jeff, sobre o CopySpider, sobre o Excel e também sobre o Atlas TI. Cada um desses softwares tem uma funcionalidade diferente, então não necessariamente você vai utilizar todos no mesmo trabalho. Cada trabalho você vai utilizar um conjunto desses softwares. Bom, então começando pelo Mendeley, ele é gratuito, você entra no site e baixa a versão para o seu computador, eu vou deixar o site dele e dos outros também. E aí ele serve para você criar referências e citações de forma automática, né? É muito útil para a gente não precisar ficar fazendo todas as referências à mão, todas as citações à mão. E como que funciona? Ele organiza os artigos por pasta. Então você tem a sua biblioteca dentro do software, né? Que você coloca ali os artigos que você está utilizando, os trabalhos que você está utilizando. Então você pode separar, esse é para um artigo do meu grupo de pesquisa, esse é para o meu projeto de tese, esse é para o meu projeto de TCC. Você pode separar os artigos certinho pelas pastas que você quiser, dos assuntos que você quiser. E existem duas possibilidades de você montar essas pastas. A primeira possibilidade é você baixar os artigos no seu computador e colocar nessas pastas, ou você tem a opção de acessar o trabalho online e salvar na sua biblioteca de forma online. Então, se você consulta muitos trabalhos, essa opção acaba sendo melhor, porque não deixa muito arquivo no seu computador. Eu, particularmente, prefiro fazer dessa forma, prefiro salvar online. E outra coisa também, que é uma grande vantagem do Mendeley, é que se você faz um trabalho nas normas ABNT, você faz o TCC, o seu TCC de graduação, e a universidade exige que você faça nas normas ABNT. E depois você quer submeter esse TCC para uma revista, a revista pede norma APA, por exemplo, você consegue fazer toda essa troca do trabalho inteiro, de todas as citações e também das referências, de forma automática, sem precisar fazer tudo de novo. Então, o Mendeley realmente é um software que é útil para todo o tipo de artigo que você for fazer, e eu recomendo fortíssimo que você tenha ele aí no seu computador. Bom, falando um pouco do Jeff agora, ele é um software de código aberto, gratuito, e ele serve para visualização e análise de gráficos e redes. Então, por exemplo, vamos supor que você está pesquisando sobre um assunto, pesquisando sobre política, e você quer saber se aquele assunto que você está falando, ele tem sido falado de forma positiva ou de forma negativa. Então, você pode fazer associações e ir ligando os pontos. Você pode fazer um nó, né, de coisas positivas e um nó de coisas negativas, e ir associando os assuntos, e no final você vai ter uma rede que vai demonstrar se tem mais assuntos de forma positiva sobre aquilo, se tem mais informações de forma negativa sobre aquilo, e de onde essas informações estão vindo, e o que está influenciando aquilo dentro da rede. Então, se você souber interpretar bem, a análise de rede realmente é muito interessante e tem ganhado muita atenção ultimamente. Esse software ele é gratuito também, e eu vou deixar o link aqui também para vocês acessarem. Então, basicamente, ele utiliza a estrutura de associações entre objetos, entre causas, entre um determinado assunto, e mapeia a proximidade entre esses elementos para representar padrões. Então, a partir desses padrões, você consegue fazer uma interpretação dos dados do seu trabalho. E aí a gente tem os conceitos básicos, que são os nós, são as ligações,
o grau do nó, o caminho mais curto, o diâmetro, mas isso é algo que você vai aprendendo conforme você for utilizando o software, caso você escolha usá-lo. Falando um pouco sobre o Excel, ele é muito popular para fazer cálculos, né, para fazer planilhas, cálculos matemáticos, né, de forma geral, para diversas situações diferentes, mas com ele também é possível fazer algumas estatísticas básicas. Então, para quem está começando na construção de artigos, quem está começando nessa área de pesquisa científica, ele acaba sendo muito útil porque ele é mais simples, ele é mais intuitivo que talvez um R, por exemplo, ou um outro software um pouco mais complicado, até o SPSS, que é muito popular nas ciências sociais. Então, além de alguns cálculos básicos, como média, desvio padrão, soma, entre outros, gráficos também, né? Ele também faz avaliação de correlação, regressão, teste F, entre outros, e é de uma forma bem simples. Então, para quem está fazendo trabalho quantitativo, eu acho o Excel uma boa opção para começar, porque ele é bem mais simples do que muitos softwares. Ao contrário do Excel, que ele é usado para pesquisas quantitativas, o Atlas TI ele é usado para pesquisas qualitativas, né? Na maior parte dos casos, eu não tenho nenhum conhecimento de que ele foi utilizado para alguma pesquisa quantitativa, mas sempre tem em algum lugar, né? Mas a maioria são para pesquisas qualitativas. E diferente dos outros, ele tem uma versão gratuita, mas também tem uma versão paga. Mas com a versão gratuita você já consegue fazer muita coisa. Você usa esse software principalmente para visualizar e analisar uma quantidade grande de dados textuais, de gráficos, de áudio, de vídeo. Então, são conteúdos muitas vezes utilizados em pesquisas qualitativas, né? Então, às vezes você faz uma consulta em documentos com uma amostra feita por saturação teórica, e aí você tem uma quantidade de documentos muito grande, e aí fica complicado para você fazer essa análise à mão, né, lendo documento por documento. Então esse software ele vai ajudar você a encontrar os resultados que você busca nesses documentos de forma automatizada. E as principais maneiras que o software tem para utilizar, para auxiliar a encontrar esses resultados, são ferramentas de pesquisa de texto, como nuvem de palavras, né, que ali você tem uma nuvem com várias palavras, e as palavras que repetem mais vezes, elas vão ficando maiores do que as outras, e você consegue identificar algum padrão ali nos documentos que você está acessando. Então, você também tem tabela de frequências, né, de palavras, que acaba tendo a mesma função que uma nuvem de palavras, mas acaba sendo um pouco mais detalhado, uma vez que você vai ter ali uma tabela com o número certinho de quantas vezes repetiu determinada palavra, e entre várias outras opções de consulta. Então, ele é útil para pesquisa indutiva, interpretativa, análise de discurso, entre outras pesquisas também muito utilizadas em estudos qualitativos. E eu também vou deixar o link do site para vocês baixarem, caso tiverem interesse. A versão gratuita, né, a versão experimental, ela não tem data para expirar e ela é totalmente funcional. Porém, você não consegue salvar projetos que exceda o determinado tamanho que eles determinam, embora você possa usar projetos de qualquer tamanho, a não ser que isso tenha mudado recentemente. A última vez que eu acessei era dessa forma. E para finalizar, eu vou falar sobre o CopySpider, que é um software para identificação de plágio. Existem vários no mercado aí, mas os pagos são os melhores. Então, como que funciona? Você vai baixar o software, eu vou deixar o link aqui na descrição também, e aí você vai colocar
o seu documento e ele vai fazer uma avaliação no seu trabalho que você colocou. Tem alguma citação que foi indevida, alguma cópia de outro trabalho, então ele vai deixando ali em outra cor destacado os trechos que eles acharam iguais na internet. Então é comum você achar algumas coisas, por exemplo, se você colocou uma citação direta, ele vai marcar, porque vai copiar o trecho. Se você usou um artigo de acesso pago, talvez ele não encontre. Algumas palavras que você repetiu demais e talvez algum artigo que você utilizou também repetiu muito aquela palavra, ele vai marcar. Então você precisa também ter um pouco de bom senso para avaliar o que realmente pode ser considerado um plágio ou o que simplesmente repetiu ali por alguma outra razão, por alguma coincidência, né, no caso da citação direta, por exemplo. Bom, então eu encerro o podcast de hoje. O intuito desse episódio foi apresentar esses softwares para vocês. Eu não aprofundei em nenhum deles, mas se tiver algum que vocês tenham uma curiosidade maior e que vocês quiserem que eu faça algum podcast um pouco mais aprofundado, vocês podem deixar um comentário ou me mandar um direct, que é sempre um prazer atender as dúvidas de vocês. E desejo um bom domingo a todos e encontro com vocês semana que vem.